Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar conversando hoje um pouquinho com vocês sobre prevenção de infecção do trato urinário, né? Os objetivos dessa aula são atualizar as medidas de prevenção de infecção do trato urinário para que a gente possa garantir o controle, né, da ocorrência dessas infecções nas unidades aqui do nosso Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, a infecção do trato urinário, ela é uma das causas mais prevalentes de infecções relacionadas à assistência à saúde, que hoje a gente é denominado IRAS, né? Antigamente era infecção hospitalar, mas hoje a denominação correta é infecção relacionada à assistência à saúde, ou abreviadamente, né, IRAS. E essa infecção, ela é responsável por mais ou menos de 35 a 45% de todas as IRAS que acontecem, né, nas instituições, em pacientes adultos. E o mais interessante, né, é que essa infecção, ela tem um grande potencial preventivo e ela, na maioria dos casos, está relacionada à cateterização vesical de demora. A infecção do trato urinário relacionada a catéter, ela pode ser extraluminal, que é quando acontece, né, a penetração do micro-organismo pelo biofilme, né, que sobe ao longo do catéter. E ela é considerada a mais importante. Mas também nós temos a intraluminal, que está muito relacionada à estase urinária, né, a alguma falha ali no processo de drenagem ou até mesmo a contaminação da urina pela bolsa coletora. Então, nós temos esses dois tipos. E por que nós estamos fazendo, né, trazendo esse treinamento? Por conta, né, das nossas notificações. Vou apresentar aqui para vocês um pouco dos dados, né, são os dados que a gente coletou de janeiro a parcial de agosto, né, foi retirado no dia 31 de agosto e a gente acaba notificando infecções do mês de agosto até o dia 5, mais ou menos, de setembro. A gente ainda continua fazendo os registros, né? Porque tem alguns exames que às vezes são coletados ali no finalzinho do mês, então acaba demorando sair o resultado. Mas o que a gente trouxe aqui, então, são os dados de janeiro até agosto, né? Parcial, relacionado às infecções do trato urinário que foram associadas ao catéter vesical de demora. O que nós tivemos, né? Nós tivemos aí um total de 91 notificações de infecções não associadas ao catéter e esse valor aí, né, oscilou aí entre 10 e 16 notificações por mês. Em relação à infecção do trato urinário associada ao catéter vesical de demora, nós tivemos aí nesse mesmo período um quantitativo de 76 notificações de infecção do trato urinário, que variou aí entre 6 e 14, né, notificações por mês na nossa instituição. Então, daí a necessidade e a importância, né, da gente estar fazendo esse treinamento sobre as medidas de prevenção dessa infecção. Então, o que a gente considera, né, um catéter vesical de demora? O catéter vesical de demora é aquele que entra pelo orifício da uretra e ali ele permanece. Nós não consideramos, a fins de notificação, catéter duplo J e drenagem suprapúbica ou cateterismo intermitente. Esses dispositivos, eles não são considerados em fins de notificação de infecção para a Anvisa. E a infecção do trato urinário associada ao catéter vesical de demora seria toda e qualquer infecção, né, sintomática. O paciente ele precisa estar com sintoma, né, para que a gente possa fazer essa notificação. E o paciente esteja em uso do catéter vesical de demora por um período que a gente chama de a partir do D3, sendo que o D1 é o dia da instalação do catéter. Então, por exemplo, o paciente nós instalamos o catéter vesical de demora no paciente hoje. Então, hoje a gente considera o D1 da instalação. Amanhã vai ser o D2 e depois de amanhã vai ser o D3.
Então, eu só considero uma infecção associada ao catéter se esse paciente apresentar sintomas a partir do D3 da instalação desse catéter, ou no D1 da retirada. Então, o paciente estava com, outro exemplo, né? O paciente estava com catéter vesical de demora até hoje. Hoje, esse catéter ele foi retirado. Amanhã, esse paciente apresenta sintomas. Então, nós vamos notificar ainda como associado ao catéter, porque o paciente retirou o dispositivo no dia anterior. E aí a gente traz alguns critérios, né, sobre as indicações do uso do catéter vesical de demora. Então, quais são os critérios de elegibilidade, né? São aqueles pacientes que, por algum motivo, eles têm uma impossibilidade de uma micção espontânea, às vezes ou o paciente que está com uma instabilidade hemodinâmica, com necessidade rigorosa ali de monitorização do débito urinário, ou pacientes no pós-operatório, desde que seja pelo menor tempo possível, né, com um tempo máximo e recomendado de até 24 horas, a não ser que seja pacientes de cirurgias urológicas específicas, né, que aí tem uma outra condição. Temos também a indicação para pacientes do sexo feminino, que esteja com lesão de pressão estágio 4, que esteja com essa cicatrização comprometida ali pelo contato direto dessa diurese, dessa urina ali na lesão. Então, também existe essa indicação. O que nós precisamos considerar antes, né, da cateterização via uretra? É sempre dito assim, que a melhor forma de evitar é a não utilização do catéter, né? Então, nós devemos utilizar o catéter sempre mesmo quando não há outro recurso, né? Então, a escolha do paciente, o paciente ele precisa ter realmente esses critérios de elegibilidade para que a gente possa inserir esse catéter. Outra consideração importante é em relação ao profissional de saúde. Então, o profissional de saúde ele precisa estar devidamente capacitado, né? Treinado sobre as técnicas assépticas para que ele possa fazer, né? Que ele possa ter todos os cuidados durante a inserção desse catéter, para que a gente evite a contaminação ali nesse momento. E nós temos também as considerações sobre o calibre da sonda, né? Qual o tamanho que eu vou escolher? Então, a sonda, a gente deve escolher aquela de menor calibre e que possa promover um bom fluxo, né, dessa diurese. Então, é uma avaliação individual. Em relação à escolha e manutenção do sistema de drenagem, né? Então é recomendável, né, que sempre a gente opte ou pelo cateterismo de alívio, né? São dispositivos que trazem menor risco. Cateterismo de alívio, a drenagem suprapúbica, a drenagem externa, né? No caso de pacientes do sexo masculino, dá uma prioridade para esse tipo de drenagem. Ou, em último caso, se realmente é necessário um catéter vesical de demora, que a gente utilize o sistema fechado. Não é recomendável, né, fazer a utilização de antimicrobianos ou de desinfetantes na bolsa coletora. E o que nós precisamos atentar, né, durante a instalação do catéter? Que eu tenha feito imediatamente antes uma boa higienização das mãos, né, com a técnica correta para essa higienização, porque nós sabemos que não adianta apenas a gente higienizar as nossas mãos de qualquer jeito, né? A gente precisa seguir todos os passos e precisa seguir toda a técnica para que essa higienização ela não fique comprometida. Durante a instalação, estar atento a todos os materiais, todos os recursos que a gente precisa ali para que a gente consiga seguir e cumprir essa técnica asséptica. E em relação à conexão, né, do catéter para o sistema de drenagem, essa conexão ela precisa ser feita antes da introdução da sonda, né, imediatamente antes da introdução da sonda. Ficar atento também à fixação, né, desse catéter, para que a gente evite ali traumas. Então, na mulher é recomendável que seja na região interna da coxa e no homem na região suprapúbica. Em relação aos cuidados para manutenção, né, do catéter vesical, o que a gente precisa se atentar? Né? Eu preciso coletar a diurese, né, a urina ali para algum exame,
sempre pelo dispositivo, né? Depois que eu faço ali a limpeza dessa área ali, dessa conexão, limpeza e desinfecção dessa área. Eu preciso ficar atento porque eu tenho que utilizar um sistema de drenagem sempre fechado. Quando, por algum acidente, ocorrer essa desconexão e a gente abrir esse sistema, nós precisamos fazer a troca de todo o sistema, né? Se houver uma desconexão acidental ou se estiver acontecendo vazamento, né? Nós precisamos fazer a troca de todo o sistema. Eu preciso manter o sistema de drenagem sempre abaixo da bexiga, né? Do nível da bexiga. E ficar atento também em relação ao chão, né? Essa bolsa coletora, ela não pode ter contato com o chão, porque o chão está ali, né, com um amontoado de micro-organismos. Então, se essa bolsa ela entra em contato com o chão, nós temos grandes riscos, né, do micro-organismo subir e causar uma infecção nesse paciente. Então, o recomendável é que ele fique a 10 centímetros, né, de distância do chão. Nós também precisamos nos atentar para o esvaziamento dessa bolsa, né? A recomendação é que a gente esvazie a bolsa coletora quando ela estiver com no máximo 2/3 da sua capacidade, que seria em torno aí de 1.200, 1.300 ml. Então, eu não preciso esperar terminar o meu plantão para fazer o descarte dessa diurese, né? Se eu percebi que a bolsa já está ali com uma capacidade máxima dela, que é de 2/3, em torno de 1.300 ml, eu já imediatamente faço o esvaziamento dessa bolsa, para que a gente evite, né, que essa diurese retorne e que possa também causar infecção no paciente. Eu preciso executar a técnica correta durante a manipulação, né, desse sistema de drenagem e evitar, né, dobras ali no sistema. Preciso ficar atento à fixação desse catéter para que não haja tração ou movimentação. E ficar atento também em relação à higienização das mãos, que ela precisa acontecer antes e após tocar o sistema de drenagem. Preciso realizar a higiene do meato uretral, então sempre está estimulando o paciente para que ele mesmo possa fazer essa higiene. Caso ele não tenha condição, que ele esteja impossibilitado, né, de realizar esse procedimento, a própria equipe assistencial precisa realizar essa higiene a cada 6 horas, né? Ou sempre que tiver necessidade, sujidade ali. Preciso me atentar para as anotações, né? Eu preciso anotar diariamente a indicação para que haja essa manutenção do catéter, né? Se ele está sendo mantido, por que ele está sendo mantido. E sempre estar discutindo com a equipe, né? A equipe de enfermagem, com a equipe médica, a remoção, caso não haja mais critério para utilização. Então, a remoção mais rápido possível. E solicitar, nós precisamos também solicitar para a equipe médica que ele registre ali, que ele documente a necessidade dessa permanência do catéter, né? A razão da permanência desse catéter. Outro cuidado também é a verificação diária da necessidade de manter o catéter. Então, está sempre discutindo, né? Durante as visitas ali, multiprofissional, está discutindo a necessidade de manutenção desse cateterismo. Nós precisamos também fazer algumas documentações no prontuário do paciente, né? Quais são as informações importantes que a gente precisa estar registrando ali no prontuário? As indicações, que conforme nós já dissemos, as indicações desse catéter, o responsável pela inserção desse catéter, a data e a hora que ele foi inserido e a retirada do catéter também, né? Se eu retiro o catéter, documentar ali no prontuário essa retirada. Não existe uma indicação de urocultura de rotina, né? Então, a urocultura ela só vai ser realizada se o paciente estiver com suspeita de uma infecção do trato urinário. Caso contrário, não existe recomendação de que isso seja uma rotina, né? Coletar urina para exame se ele não tiver sintoma. Então, não existe a recomendação de coleta periódica, né? Mesmo paciente que esteja em cateterismo prolongado. Não é recomendado também fazer culturas de segmento, né, do catéter, não tem nenhum valor significativo.
porque existe uma contaminação ali, existe até a questão do biofilme, né? Aquele catéter ele pode estar ali com biofilme, então isso não tem valor significativo nenhum. É importante que a gente verifique lesões, né, no sítio de inserção do catéter e que a gente faça a identificação da bolsa coletora com a data da instalação. É muito comum, às vezes, na hora que nós vamos fazer a investigação, né, da infecção, às vezes a gente chega no setor e se depara ali com uma bolsa coletora que não está identificada. Então, é muito importante essa documentação na bolsa, com o nome do profissional também, né? E aí eu vou trazer um pouco para vocês sobre o monitoramento dos bundles. O que são os bundles? São esses pacotes de medidas, né? Simples e fáceis, né, de aplicar para a prevenção das infecções. Então, existe um monitoramento, né, que deve ser realizado nas unidades críticas, e então esse monitoramento ele está sendo retomado, né, nas unidades críticas, que são as UTIs a princípio, que a gente possa conseguir identificar ali aonde estão acontecendo falhas, né, talvez no processo, onde podem estar tendo fragilidades no processo, para que a gente possa fortalecer e melhorar esse processo. Vou falar também para vocês sobre o Vigiosp, né? Todas as notificações que a gente tem feito de infecções, elas têm sido feitas através de busca ativa, né? Os próprios profissionais do setor de vigilância que fazem a investigação, que fazem o monitoramento e as notificações. Mas todos os profissionais de saúde, né, e nós aqui que estamos participando desse treinamento, nós já sabemos sobre os critérios, né, nós já conhecemos os critérios de notificação de infecções, então nós já podemos, se a gente detecta ali um paciente que está com sinais sugestivos dessa infecção, a gente pode estar registrando isso no Vigiosp. Lá tem uma aba que é de infecções relacionadas à assistência à saúde. E o Vigiosp ali é uma ferramenta de gestão, né, que é utilizada em todos os hospitais universitários da EBSER, e ele é muito importante, né, para que a gente tenha esses dados e que a gente trace ações de melhorias. Não só em relação às infecções, mas qualquer tipo de intercorrência ali que aconteça, o profissional ele tem essa ferramenta para estar comunicando à unidade de vigilância. E agora eu vou passar um vídeo para vocês, que é um vídeo do Einstein, né, onde é abordado os cuidados de enfermagem na inserção do catéter vesical de demora. Olá, meu nome é Djanira, eu sou enfermeira especialista em prevenção de infecção urinária e hoje nós vamos ver um vídeo que mostra os passos mais importantes do cateterismo vesical. O primeiro passo, o enfermeiro tem que se certificar que a sondagem vesical de demora tem uma indicação apropriada que foi prescrita por um médico. Em seguida, ele deve olhar no prontuário do paciente se existem históricos de alergias, de contraindicações ou de riscos que comprometam a segurança da passagem do catéter vesical de demora. Checado tudo isso, nós vamos para o segundo passo. O enfermeiro vai então higienizar a bancada que vai ser utilizada para colocar o material, higienizar as mãos e organizar o material que vai ser utilizado na higiene íntima do paciente. O terceiro passo, já à beira-leito, o enfermeiro deve conferir a pulseira de identificação do paciente, higienizar as mãos e explicar a ele ou ao acompanhante o procedimento que será realizado, os riscos e quais os cuidados que devem ser tomados durante o uso do catéter vesical de demora. Em seguida, ele deve colocar os EPIs, obedecendo a ordem de colocação, que são primeiro máscara e óculos e por último as luvas após higienizar as mãos. O quarto passo é a higiene íntima do paciente. É importante observar se a temperatura da água está adequada. O produto indicado em nossa instituição é a clorexidina desgermante e caso o paciente seja alérgico, devemos utilizar sabonete neutro. Ao final, retire as luvas, higienize as mãos, higienize a mesa e organize o material estéril.
O quinto passo é o teste da sonda. Para esse teste, devemos utilizar sempre água destilada e nunca o soro fisiológico, que pode levar à obstrução do catéter. O volume a ser utilizado deve ser aquele especificado pelo fabricante e devemos observar se há vazamento no balão e na válvula do catéter. A mesma recomendação para os catéteres infantis, que devem ter o mandril removido antes da inserção da sonda. Após o teste, a sonda deve ser conectada à bolsa coletora firmemente. O sexto passo é a colocação do campo estéreo. Na mulher não precisamos utilizar a fenestra, ela pode ser dobrada para trás. No homem, a fenestra deve ser vestida no pênis e o campo deve ser rasgado no final do procedimento. O sétimo passo é a antisepsia, que deve ser feita com clorexidina aquosa e, caso o paciente seja alérgico, pode ser substituída por povidine ou não utilizar nenhum outro produto. As 6 bolas de algodão devem ser utilizadas no homem, priorizando as 4 faces do pênis com as 4 primeiras bolas, trocando em cada face a 5ª bola na glande do pênis e a 6ª bola no movimento circular no meato. Na mulher, são utilizadas 5 bolas, a primeira no grande lábio externo à direita, segunda no grande lábio externo à esquerda, terceira no pequeno lábio à direita, a 4ª, pequeno lábio à esquerda, e a 5ª bola no movimento circular sobre o meato uretral. O 8º passo é a aplicação do lubrificante diretamente no catéter no sexo feminino ou inserindo a seringa na uretra no sexo masculino. Partimos então para a inserção do catéter até a bifurcação e quando observarmos a saída de urina, podemos insuflar o balonete. Após a insuflação do balonete, tracionamos a sonda para que ela ancore no colo vesical. Retiramos então todo o material, tomando cuidado de desprezar cada material no local de descarte adequado. O 9º passo é a fixação da sonda vesical. Em nossa instituição, indicamos o fixador adesivo, que deve ser colocado na região inguinal direita nos dias pares e esquerda nos dias ímpares, tanto no homem como na mulher, utilizando placa de hidrocolóide apenas se a pele for sensível. Como segunda opção, a região inguinal, podemos fazer a fixação do catéter na região suprapúbica, caso o pênis se acomode melhor com esse tipo de fixação. Neste caso, não efetuamos o rodízio diário do local da fixação. O 10º e último passo é o enxágue da genitália. Esse enxágue é fundamental para a remoção do cloroex da pele, evitando lesão química na genitália. Devemos utilizar água e um sabonete neutro. Por fim, é necessário que nos lembremos de registrar todo o procedimento no prontuário do paciente. Lembre-se que a sondagem vesical de Demore é um procedimento de risco, portanto, todos os passos mostrados aqui são bastante importantes para protegermos os nossos pacientes de infecções e de complicações ligadas ao procedimento, para a nossa segurança e segurança do nosso paciente. Contamos com vocês. A gente viu então passo a passo, sobre os cuidados de enfermagem na inserção do catéter vesical de Demore. E agora, para a gente encerrar, nós vamos passar um vídeo bem curtinho sobre os cuidados de enfermagem, sobre o passo a passo, a demonstração do passo a passo dos cuidados de enfermagem na manutenção desse catéter vesical de Demore. Esse também é um vídeo do Einstein.
Olá! Nesse momento da trilha, nós iremos relembrar os cuidados com sonda vesical de demora. Ao entrar no quarto e antes de qualquer procedimento com o paciente, devemos fazer a higienização das mãos para evitar qualquer infecção. No primeiro contato com o paciente, devemos fazer a identificação, o nome completo do paciente e o número do prontuário. Ao inspecionar o paciente com sonda vesical de demora, devemos observar a fixação, que deve ser realizada nas inguinais do paciente, dos dias ímpares para o lado esquerdo e dos dias pares para o lado direito. A fixação é feita com o fixador adesivo, que é padronizado na instituição. Nesse momento de inspeção, também já observamos se a sonda está sendo tracionada, se há alguma lesão no meato e se a higienização foi feita de forma adequada. Este é o local correto para a coleta de exames de urina. Para a coleta, utilizamos este tubo suave para realizar a desinfecção por 10 segundos. Ao realizar a coleta, devemos aproximar a pinça corta-fluxo, fechá-la, lembrando sempre que não devemos manter ela fechada por mais de 30 minutos. Após a coleta, devemos soltá-la imediatamente. A pinça corta-fluxo deve ser sempre mantida aberta, sendo fechada apenas quando houver orientação médica ou para a coleta de exames. Na transferência do paciente, nós podemos fechá-la entre os dedos, dessa forma, soltando sempre quando o coletor de urina estiver abaixo do nível da bexiga. O tubo coletor de urina deve estar sempre mantido livre de acotovelamentos e de dobras. A bolsa coletora deve ser sempre mantida no mínimo de 10 centímetros de distância do chão e livre dos pontos de contaminação. Essa é a válvula anti-refluxo. Ela impede que a urina que está na bolsa coletora retorne para a bexiga, porém a urina que está ainda no tubo coletor ainda pode retornar. Por isso é importante manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga. Para desfrizar a urina, devemos sempre utilizar os EPIs: máscara, luva de procedimento e óculos de proteção. O cálice deve ser individualizado e utilizado apenas para desprezar a urina e sempre ser lavado após o seu uso. No momento da drenagem, sempre devemos tomar o cuidado de não encostar o bico em nenhum local do cálice e em nenhuma superfície contaminada e sempre retornar o bico neste local de proteção. O volume de urina não deve ultrapassar 2/3 da capacidade da bolsa. Sempre que formos transferir o paciente ou quando ele for caminhar, devemos desprezar o volume da bolsa para que não haja tração da sonda. O sistema de drenagem deve ser sempre vigiado, pois parada súbita ou diminuição da drenagem pode indicar algum tipo de obstrução e deve ser comunicado ao enfermeiro. Todos os cuidados devem ser registrados em prontuário e o paciente deve ser orientado quanto aos cuidados com a sonda. Obrigada pela participação e agora que já relembramos os cuidados, contamos com você. Bom, então era isso, gente, que nós gostaríamos de estar passando para vocês. A gente espera que essas informações possam contribuir aí com a prática, né, de cada um. E nós realmente contamos com vocês, né, para a implementação dessas medidas de prevenção de infecção do trato urinário. Obrigada.